Rapidinho, nós já voltamos com a terceira pergunta. Podemos começar, professor? Sim. Professor, quando alguém diz que vê vultos dentro de casa, isso significa que são espíritos da família visitando? Pode ser, mas também pode não ser. Esses espíritos são afins, mas também nós temos que lembrar que nós somos da família universal. Fala assim, quem é o seu avô? Ou quem esteve aqui como seu avô? E o seu bisavô? E o seu tataravô? E vamos aí andando, regredindo nessa família gigantesca, porque o meu bisavô teve um bisavô, ou seja, é da nossa linhagem. Então a gente vai percebendo que a nossa família é universal. Vamos pensar o seguinte, a pessoa diz que nossa, trabalhou tanto, né? Deixou riqueza para os outros. Veja que o neto nasceu, ou o bisneto nasceu. E nasceu no berço de ouro, né? Recebeu tudo de graça. Ah, quantas coisas, quantos prédios, quantas empresas, quantos carros. Recebeu tudo de graça e irá usufruir tudo isso sem ter feito nada. Lê do engano, o construtor do patrimônio material voltou. Ele que tinha construído tudo isso e voltou dentro da mesma família, como neto, como bisneto, às vezes como filho, porque às vezes o pai criou patrimônio, desencarnou, o filho vai crescendo, cresceu, casou-se, teve um filho, é o retorno do próprio pai. Então essa família é universal. Nós nascemos normalmente próximos um dos outros porque nós precisamos aparar as arestas, os enganos que nós cometemos um com os outros. Então fica mais fácil a gente aparar aqui perto. Mas nós já fomos italianos, já fomos americanos, já fomos gregos. A nossa nacionalidade é no berço universal. Então nós estamos no lugar e que devemos amar o lugar onde nós nascemos. Mas amar no sentido de proteger, de não degradar, de valorizar aquilo que nos proporciona nos desenvolvermos espiritualmente e moralmente. Então a vida é assim de uma complexidade fácil de entender se nós formos buscar esse entendimento nos livros. Eu vou ser chato, mas faz parte daquelas coisas de professor, né? Saia da frente da tela do celular de ver bobagem, de ver coisas que você passa o tempo todo rindo. Inclusive, vale a pena comentar que uma médica psiquiatra me contava que um menino foi levado pelos pais até ela para ver o diagnóstico de TDAH. E ela fez uma série de pesquisas, esteve buscando terapia com o menino, teve o seu diagnóstico com ela mesmo, mas já definido, mas falou para o menino, posso ver seu celular? Porque ele tinha reprovado de ano. Então os pais diziam que ele não conseguia ter atenção para aquilo. E ela viu o celular dele. E foi onde se somou todo o diagnóstico dela. Ele não tinha TDAH.
ele passava 16 horas no celular, 16 horas por dia. É humanamente impossível você aprender outra coisa. É só lazer, lazer, lazer. Nós não estamos aqui na vida terrena de passeio num parque de diversão. E aqui convém salientar ainda no Livro dos Espíritos, progressão dos espíritos. Pergunta Allan Kardec, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os benfeitores respondem, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ele continua na 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Responde o benfeitor da espiritualidade. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Veja que interessante. É o nosso esforço, é o nosso propósito de nos vencermos, vencer as nossas imperfeições, galgarmos espaço no reino dos céus, como Jesus nos disse. Vamos para a quarta pergunta, professor. Vamos lá. Os espíritos podem se irritar ou querer nos fazer mal se a gente não quiser a presença deles? Não é só não querer a presença deles. Nós temos que lembrar nesse complexo de perguntas e respostas, nessa família universal, que nós estamos hoje na nossa melhor versão. Nós já tivemos estagnados em algumas versões anteriores, algumas encarnações anteriores, mas também já fomos muito perversos em outras encarnações. Então, aquelas mágoas profundas, aquelas coisas, aqueles que nós ferimos, eles, quando não conseguem evoluir com o perdão, e muitas vezes nós nos esquecemos de pedir perdão para todos aqueles que nós magoamos, eles querem se vingar, eles querem nos cobrar. Imagina nós aqui nessa versão, nesse avatar, que quando a gente é fechado no trânsito, a gente já está começando a se domesticar essa nossa raiva, essa nossa fúria, mas a vontade que sempre teve foi de baixar o vidro, eletronicamente, apertando o botão e xingar e falar, quando não, ir lá e fechar a pessoa também no trânsito. Então, imagina isso há tempos atrás. Imagina no tempo do olho por olho, dente por dente. E, às vezes, a raiva, a mágoa que nós deixamos nos outros ficam por séculos. E são eles que estão aqui com o vulto aparecendo, às vezes plasmando uma feiura perto da gente. Uns monstros. Não precisam ser familiares, não precisam ser pessoas que foram do nosso convívio, que a gente tem essa lembrança. Às vezes são de muito tempo. Por isso, a gente tem que ter a humildade nas nossas orações de pedir perdão àquele que nós ferimos. E que a gente saiba também perdoar aqueles que nos feriram, para que a gente possa galgar realmente esse espaço maior de entendimento e de bem viver.
O medo nasce muitas vezes do que a gente não conhece, né, professor? Quando a gente estuda, tudo se esclarece na mente, na vida da gente. Então, temos que estudar cada vez mais, como o senhor fala. Sair da zona de conforto, pegar o livro, assistir palestras. Que aí a gente vê que o medo da gente muitas vezes não tem um fundamento, né? E aprende a lidar com as situações. Vamos ver aqui, no capítulo 3º, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, né? Na pergunta 149, em que se torna a alma no instante de morrer? Perguntou Allan Kardec. E o espírito benfeitor responde, volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Porque a nossa vida, como dissemos, é a vida espiritual. Então, essa distinção que o Livro dos Espíritos nos esclarece. Quando nós espíritos estamos reencarnados, nós usamos o termo alma. Quando estamos desencarnados, nós usamos espíritos. Mas a nossa vida mesmo é na espiritualidade. Aqui a gente passa 80, 90, 100 anos nessa experiência terrena e passa 1 milênio, 2 milênios na espiritualidade. Ou seja, a gente vem aqui para passar por algumas situações para nos aperfeiçoarmos. E na pergunta 150, ainda Allan Kardec pergunta, após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E ele responde, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? São, então, para entendermos que nós somos a criatura do Criador, somos imortais, indivisíveis, ou seja, o que morre é a vestimenta carnal, é o corpo, a matéria. A gente segue com a mesma vida. E assim como nós poderíamos perguntar, nós podemos ir na rua, em qualquer lugar, e confiar em qualquer pessoa? Nós poderíamos fazer contrato, fazer negócios com qualquer pessoa? Aí a resposta seria não. Nós temos que saber quem é que nós estamos tratando, qual é a índole, qual é o grau de honestidade, disso, daquilo. Sim. E os espíritos são o quem? Somos nós que já estivemos aqui e agora estão do outro lado. Então a gente tem que entender. Quando você ver um espírito na sua frente e não tiver preparo para conversar, ainda não tiver estudado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, não tiver tido conhecimento com outras obras espíritas, só feche os olhos e ore. Ore por ele. Ore por esse irmão que apareceu para você por um motivo que você ainda não compreende. E que às vezes você conhece e às vezes não o conhece. Mas é importante estudar, é ter conhecimento para se livrar desse pesado véu da ignorância. O medo desaparece quando a verdade ilumina a alma, não é mesmo, professor? Sim, com certeza. A oração, o estudo, o culto do Evangelho no lar são fontes de luz, são fontes luminosas a nos colocar num determinado patamar que a gente enxerga tudo, e quando a gente começa a enxergar tudo, a gente não tropeça, fica fácil de caminhar. Sim, nós vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já estourou. Legal, até a próxima vez, que Jesus abençoe a todos nós, votos de muita paz. Muita paz.